Estamos gravando. Estão gravando. Coisas que poderia haver dito já, sem saber que estava gravando. Retoma as governas. Não, mas dá para este jogo de palavras. Vamos falar da neta do planeta. Sim. Porque precisamos refletir agora sobre o planeta. Que coisa do planeta? E veja que não estamos falando a Terra, não? A questão da Pachamama, a questão da Terra, a territorialização, todas estas questões que são dentro deste novo discurso, podemos dizer, da ecologia política, não? Sim. Como se territorializam os processos. Mas uma reflexão sobre o planeta. Mas que vamos a pensar nessa reflexão do planeta? Porque agora, após de que o planeta foi o cidadão do ano... No final dos anos 80. 80, né? Da revista Time. O que quer dizer isso? É uma mudança de focalização dos problemas humanos e da Terra, e que muda de uma reflexão muito focalizada sobre a pergunta: que é o homem? Que é o homem? Que é o homem? É a grande questão. Que é o ser? A reflexão filosófica do ser. Para mirar a essa questão, que é o planeta? E quando estamos pensando que o planeta, não estamos pensando somente se estão mudando as circunvoluções do planeta ao redor do Sol, mas o que joga sobre o planeta é uma questão da vida. Acho que o que está no fundo desta reflexão sobre o planeta é a questão de que estamos fazendo com o planeta, não porque podamos incidir nas trajetórias propriamente cósmicas do planeta, mas o que estamos fazendo para trastocar a condição. Mas que condição? Não é a condição de trajetórias, é a condição da vida dentro desse planeta. Mas não seria isso, Henrique, ao mesmo tempo, trazer o planeta como o tema de reflexão? Não seria exatamente já o início da compreensão da crise do próprio antropocentrismo, dessa ideia de colocar o homem em centro do mundo? Quer dizer, a que levou isso? Quer dizer, no fundo, as condições da vida estão mostrando seus limites. Não seria isso que está diante dessa... Sim, absolutamente é isso. Quando gera, como se fala agora, não, de ecocentrismo, de biocentrismo, para sair do antropocentrismo. Não? Significa, assim, uma crítica, uma reflexão sobre, uma vez mais, sobre os limites de isso que os homens estamos fazendo por ser seres humanos. A condição humana, prefiro falar disso. Que acontece com a condição humana, que está trastocando de uma maneira muito forte, significativa, a composição, a evolução, podemos mesmo dizer, não? A condição do planeta como planeta vivo. Porque essa é a questão, não é uma questão de refletir sobre qual é a condição de Marte, de Vênus ou de outras galáxias. É a condição de isto que é o suporte, podemos dizer, da vida e da vida humana, e de uma certa, como dizer, desajuste. Eu diria de ruptura metabólica. Sim, que gera uma ruptura metabólica. Sim, que está provocando... Um metabolismo que ha sido, na história do planeta, muito complexo. Sim, porque mesmo houve momentos de formação da composição da atmosfera que permitiu a emergência da vida, mas que gerou também uma crise de oxigenação, de falta de oxigenação, para chegar a uma composição, podemos dizer, ótima, para gerar a vida. É que nós estamos trastocando, estamos mudando, trastocando um metabolismo que é muito complexo, que na história do planeta gerou já etapas que podemos falar mesmo de catastróficas ecologicamente. Há pessoas que respondem, não, que resistem à nossa crítica ambientalista, dizendo:
o planeta já passou por tantas transformações ainda mais críticas, desapareceram os dinossauros e tantas vezes. Por que se preocupar agora da perda da biodiversidade, mesmo se o ser humano pode desaparecer? Mas isso está gerando uma mudança de focalização, de ótica, que não é somente uma questão de mudança do paradigma, por dizer, não? De uma mudança, de uma episteme antropológica, antropocêntrica, para uma mirada geocêntrica, biocêntrica, ecocêntrica. Não é uma mudança para pensar as interrelações somente, mesmo que seja uma questão fundamental para pensar a sustentabilidade da vida, a complexidade. Claro. Mas é uma mudança para pensar, no fundo, a condição da vida, que é uma coisa muito estranha. Nós pensamos que é uma questão dada aí, não? Não, take for granted. Life is for granted. Está já dada. E podemos nos preocupar se exploramos em demasia a natureza, mas a natureza está agindo. Hoje, a crise ambiental nos está levando a pensar de uma maneira mais profunda, originária, esta condição da vida, essa espécie de contradição entre a vida não humana, a vida que já antes da emergência dos homens, dos seres humanos, do intelecto, do simbólico. Sim. E esta disjunção tardou desde as épocas da aparição do ser humano, a aparição da linguagem, a aparição das estruturas, a ordem simbólica, todas essas complexidades, toda esta longa história do planeta e da humanidade, para chegar a um ponto onde que estamos questionando por primeira vez na história da humanidade, dentro do planeta, a condição da vida. Certo. Agora, Henrique, aí eu queria tomar trazer esse debate uma dimensão talvez mais mundana, quase que biográfica. Não é? Porque nesse momento, no final dos anos 80, em que, na verdade, a revista Time elege, né, o planeta como cidadão do ano, né, o homem do ano, nesse mesmo momento você está à frente do PNUMA, através dos seminários da Universidade de Meio Ambiente. É verdade. Foi quando nós nos conhecemos, e nessa cidade aqui de Florianópolis, foi 89, com a figura do Scheibe, que também está aqui conosco. Nós nos conhecemos exatamente nesse momento. Nesse momento, nesse contexto, um ano antes, havia sido assassinado Chico Mendes. Né? E ao mesmo tempo, nesse contexto, que começa a emergir um tipo de reflexão de outros grupos sociais entrando nesse debate também. Né? Em 1990, por exemplo, eu sempre tomo isso como referência, esse é o contexto que nós nos conhecemos. Acontecem duas grandes marchas na América Latina, na Bolívia e no Equador, que é marcha por la vida, por la dignidade e por o território. Veja, vida, dignidade e território, não é mais liberdade, igualdade e fraternidade, é um outro léxico. Né? É verdade. E nesse momento você estava procurando promover esse debate e naquele momento você procurava, inclusive, evitar que esse debate ambiental fosse reduzido, né, às disciplinas tal como ela se apresentava, e você enfatizava a importância de discutir os fundamentos, né, da própria vida, que você agora retoma com essa reflexão do planeta. Como é que tu vê esse contexto na qual nós nos conhecemos, em que me parece que está havendo, ao mesmo tempo que está se debatendo o planeta, não é isso? Ao mesmo tempo surgem grupos sociais que estão querendo discutir o território, mas com a vida e com a dignidade. Isso me parece um fenômeno também onde outros protagonistas, outras epistemes, também se apresentam no debate teórico-político. Isso também é uma crítica, uma espécie de um pensamento muito centrado na tradição europeia, de um cientificismo, de um logocentrismo, como você procura insistir, né? E que me parece isso também é parte do problema, né? É parte dessa problemática. É parte da problemática, é parte muito importante da resposta. Sim. A esta questão. Porque isso leva para uma questão que não é uma questão que leva somente
a uma mudança ainda do paradigma. Não é uma revolução copernicana, quer dizer. Porque estamos falando de uma coisa dessa radicalidade, a compreensão se a Terra gira ao redor do Sol ou o Sol gira ao redor da Terra. Quer dizer, uma mudança radical da compreensão de onde nós, seres humanos, estamos ubicados neste universo que cada vez nos afastamos mais da fascinação dos enigmas do cosmos e da condição desta vida. Mas, como bem fala você, é uma questão onde que não só uma questão para as ciências de resolver, porque também são as ciências que estão involucradas nesta genealogia, nesta história de produção desta condição de extrema objetivação do mundo, deste interesse de procurar desgregar a complexidade da biosfera para pegar recursos naturais, para alimentar uma economia global que está gerando esta morte entrópica do planeta. Então estão emergindo aí, como bem fala você, outros protagonistas a partir, talvez não de uma mirada, podemos dizer, cientificista, claro. De recompor as teorias cósmicas, mas a partir dos direitos do ser no mundo. Eles reclamam seu próprio direito de ser como eles são. A ideia de dignidade. A dignidade, a identidade. Sim. Um modo de ser. E isso é uma coisa muito interessante nesta abundância. É interessante porque eu acho que talvez somente a partir dessa questão de legitimação dos direitos, da diversidade cultural, dos direitos dos seres humanos, a sua compreensão do mundo, a viver dentro de seus, não paradigmas, dessas cosmogonias, seus modos de compreensão da vida, mas que precisam ter um território, porque a identidade não é abstrata, não está flotando sobre o mundo. A identidade se faz no trabalho, não, de fazer com a terra, de procurar alimento. A cultura é a cultura da terra também, né? É a agricultura também, né? O hábitos, o habitat, não? O humus, o homem, humus, todas. Isto que está gerando agora um reclamo legítimo, não, dos povos da Terra. E, ao mesmo tempo, a partir deste reclamo, que podemos dizer que é um tanto quanto autártico, dessa singularidade dentro de um mundo já globalizado, ao mesmo tempo, a partir daí, estão propondo outra mirada de como recompor a globalidade mesma. Sim. E que vai para romper também com uma questão que é muito forte e que está no traço de toda esta história eurocentrista, como se fala, não? Do pensamento que foi forjado desde a ontologia metafísica dos gregos, não? A questão da unidade. O forçamento do mundo dentro de uma noção sempre que vá para a unidade da ciência, o conceito do uno, da homogeneidade, que gerou toda uma história até formar esta globalização sobre o signo monetário, da unidade monetária, que é a questão que unifica o mundo. Sim. E agora esta mudança vai para dignificar, legitimar, prestigiar profundamente a diversidade. Aí que eu acho que é um tema que nós vimos dialogando já há quase 30 anos, não é? Que ao mesmo tempo que essa imagem do planeta é colocada para que nós reflitamos sobre a própria condição da vida, não é? Ao mesmo tempo a questão da diversidade emerge e a junção não só da diversidade, que ao mesmo tempo o planeta tem áreas polares e tem áreas tropicais. Sim. Tem áreas calientes e áreas frias, áreas
de bosque e áreas de estepes. Quer dizer, essa diversidade, ela é condição dessa unidade na diversidade no seu sentido mais profundo. Não é? E ao mesmo tempo, como isso se junta com isso que tu acabaste de dizer, com relação a essa diversidade cultural que se construiu a partir desses nichos, dessas convivências, e que é condição para a existência do próprio equilíbrio, esse equilíbrio que é sempre um equilíbrio instável, Sim. Para ser dinâmico, Sim. e que pressupõe exatamente essa diversidade. E que o eurocentrismo, como tu colocaste, com sua colonialidade, com a sua visão colonial, acabou impedindo que essa dignidade barra identidade barra diversidade, isso emergisse como condição, inclusive, do equilíbrio global. É verdade. Isso me parece que daí a questão, ao mesmo tempo que surge o debate sobre a dimensão planetária, ela vem com a riqueza dessa diversidade, desses outros protagonistas que trazem a sua singularidade e que cada vez mais clamam por um debate sobre a interculturalidade e não do multiculturalismo, como alguns tentam instrumentalizar, né? Até para submeter essa diversidade a uma lógica mercantil, a uma lógica capitalista. Agora, para que essa diversidade possa efetivamente existir, ela precisa, na verdade, de quebrar as relações de poder que impede exatamente essa riqueza. Sim, mas esse é um grandíssimo desafio. Mesmo a democracia representativa, né, não está preparada para assumir esse grande desafio. Mas esse desafio não é já uma coisa somente postulada por uma ontologia da diferença, Sim. podemos dizer, postulada por um Derrida. Sim. Não, há essa questão que partiu de uma reflexão filosófica, uma crítica ontológica forte sobre essa questão, agora está enraizada já em movimentos, em processos sociais que reclamam direitos. Esses direitos. E esse desafio da convivência, que ainda, não sei se ainda mais complexo de falar simplesmente de interculturalidade, quer dizer, interculturalidade que dá para pensar também as mestiçagens, Sim. Os encontros, diálogos de saberes. Sim, onde se encontram diferentes culturas, mesmo a modernidade com a tradição. Claro. Mas pensar realmente este mundo gerado por diferenças de modos de ser no mundo, quer dizer, de romper a ideia de um padrão único para medir mesmo a igualdade. Hoje está tão de moda a questão da desigualdade, mas sempre medida em termos de uma unidade de medida. Não? Do ingresso, tantos dólares por pessoa, isso dá uma medida de quão desigual é esse mundo. É como se a desigualdade fosse uma coisa ruim. A desigualdade, ao contrário, é uma coisa positiva. A desigualdade é pensada como diferenças de modos de ser. Sim. Mas isto ha estado tão sometido por toda a história. E hoje mais que nunca. Ainda mais que nos tempos da conquista, da colonização, de impor uma religião, hoje é a imposição da unidade do mercado, onde todo mundo, todos os governos estão envolvidos. E é aí uma questão muito desafiante para pensar politicamente. Não somente para ir junto a esses povos que reclamam seus direitos, suas resistências, suas resistências de reexistir, de reconfigurar seus modos de vida. Não? Mas como pensar uma normatividade política internacional, a nível dos estados, tudo, para dar lugar, deixar ser, deixar o fluxo natural, como hoje falamos, criticamos que os fluxos da água são barrados, mas a mesma coisa ha acontecido com os fluxos naturais de criatividade cultural, para reconstituir nesta ideia
gloriosa de evolução criativa, não? Podemos dizer, parafraseando um pouco a Henri Bergson, mas a evolução criativa, mas é uma evolução criativa. E como abrir os cauces, não? Para permitir. E como, então, como vai ser esta convivência? Porque será sempre uma convivência conflitiva. Claro. Porque sempre tem essa questão de, finalmente, a geosfera tem seus limites. Sim. A população do mundo vai se acrescentar ainda um pouco mais, bastante mais. Sim. E o grande conflito são esses conflitos de territorialidade, de quanto espaço de território, pensando em termos mais físicos, precisa uma cultura para manter a sua autonomia e a sua diferença. Como fazer, então, como gerar esse diálogo de saberes, que é o diálogo de seres diferentes, que têm direito. E que é a grande riqueza da humanidade, não somente porque eles têm um direito que reclamam, um direito individual, não, porque essa é a grandíssima riqueza da humanidade neste planeta. Tem um amigo nosso comum, que é o Arthur Argueta, antropólogo mexicano, que nos alerta que nós temos cerca de 680 milhões de indígenas no mundo, né? Falando cerca de 6.800 línguas, né? Que, se você considerar que cada língua reúne o patrimônio de um povo, de imaginar de múltiplas maneiras a partir de uma mesma língua, mas são matrizes, e te indica a riqueza, né? Para você tomar que a população dos Estados Unidos é 240 milhões, a população indígena do mundo é quase 3 vezes maior que a população norte-americana, porque as pessoas pensam como se fossem minorias. Né? Então esse é um patrimônio que está disponível da riqueza da humanidade, que a humanidade é essa diversidade. Isso. É essa diversidade. Agora, quando não só do ponto de vista filosófico, político, como tu apontaste, mas trazer isso também a dimensão demográfica que a gente está se defrontando. Henrique, há 50 anos atrás, a população do planeta era de 3 bilhões. Né? Hoje é de 7. Mas imagina, agora, olha que dado interessante. Desses 3 bilhões, há 50 anos atrás, 1,2 bilhões eram habitantes urbanos. Há 50 anos. E 1,8 eram rurais. Desde 2007 para cá, a ONU registra, desses 7 bilhões de habitantes, 3,6 são urbanos. Ou seja, os urbanos passaram de 1,2 para 3,6. Ou seja, em 50 anos, a população urbana do planeta aumentou 3 vezes. Mas olha só, a população, essa que vive no campo, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, etc., eram 1,8 e hoje são 3,4. Imagina, nunca tivemos tantos camponeses e tantos indígenas no planeta como hoje. Sim. E ao mesmo tempo tu tens uma demanda de matéria e energia que é multiplicada quando a população se urbaniza, que está exercendo uma pressão enorme sobre uma população rural que também é maior do que há 50 anos atrás. Então se avizinha um cenário que do ponto de vista dessa relação, nós estamos falando do planeta, esse planeta habitado por essa espécie que somos nós, com suas contradições, subordinado a essa lógica de acumulação, que reduz tudo a uma métrica e reduzir ao dinheiro, não é? E tentando resolver essas demandas por essa lógica. Então se avizinha um período histórico, né, imediato, extremamente conflituoso, mas ao mesmo tempo, eu diria, com a virtude, olha o paradoxo, né, de que desde os anos 90 para cá, o protagonismo dessas populações se apresenta para o debate, né, de uma maneira... Por exemplo, quando, em 1992, a ONU realizava a Conferência no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu estava trabalhando com os indígenas, nesse momento, na assessoria, e eles abriram um debate dizendo o seguinte: na verdade, vocês estão fazendo o que no Rio de Janeiro? O que vocês estão fazendo, esses chefes de Estado todos? Eles estão aqui para debater o quê? Estão aqui para debater a água, a terra, o ar, o fogo. Vocês chegaram, olha que coisa que eles fizeram, vocês chegaram aqui há 500 anos, nos prometendo o progresso e a civilização.
Depois de 500 anos, vocês estão discutindo o quê? A água, a terra, o ar, o fogo. E sobre isso nós sempre soubemos. Então eles trouxeram uma história de larga duração. Relacionaram 1992 ao 1492. E trouxeram para o debate o que significa essa civilização que passou a se constituir a partir de 1492. E eles se apresentam nesse debate dizendo: queremos lembrar vocês do genocídio, do etnocídio, mas mais do que isso, respeitem a nossa dignidade, o nosso conhecimento, e aí será possível estabelecer um outro diálogo. Então, esses povos não estão no passado, eles estão no presente e a possibilidade do futuro. Eu acho que o teu pensamento e o que a gente vem fazendo nesses últimos anos é tentar mostrar a potência que está presente nisso, não é? Com essa força gigantesca que me parece que é preciso que a gente alerte para a importância, inclusive, teórica, filosófica, né? Da gente pensar isso com possibilidade de outras dimensões políticas, onde a diversidade, a diferença, né, aponte para uma perspectiva de um mundo mais generoso e mais de um habitat, né, onde as pessoas possam habitar com mais generosidade. Bem, você está falando de muita coisa muito fundamental, não? Primeiramente, essa questão tão crítica, não, desse processo de urbanização, o que isto gera como demanda crescente de recursos finitos. Está falando também da existência, da resistência, de mais de 3 bilhões de camponeses indígenas que são ainda, não, uma esperança, porque eles têm incorporada ainda em suas identidades uma memória, uma história de como se comportar, de como se inserir de outras maneiras, não? Na condição, podemos dizer, cósmica, ecológica do planeta. Mas devemos também acreditar que esses camponeses agora não estão morando em um campo, em um território fechado ou tão sustentável, porque esse está também invadido por essas novas técnicas transgênicas, plantações florestais, sembra de soja, de toda essa produção. O campo também está acechado, podemos dizer, por a mesma instrumentalidade, a mesma demanda crescente do capital, que para se reproduzir. Porque o problema é que o capital, que é o modo mais, como dizer, mais que emblemático, não? Mais sintético também do modo da apropriação da natureza e do planeta, é um sistema que além do crescimento da população, o sistema mesmo demanda para a sua reprodução pegar cada vez quantidades maiores. É por isso que estamos presenciando, experimentando esta questão do fracking, não? Sim. O fracking que sabe estuda também, né? Essa penetração nas capas geológicas mais profundas estão chupando os últimos suspiros, não, da Terra. O que o planeta gerou bilhões de anos para transformar a matéria orgânica, produto da fotossíntese, e nestas reservas de hidrocarburos, de petróleo. Em 200 anos nós estamos acabando com isso e gerando isso para a atmosfera, não? Mudando a composição. Então estamos nesta crise civilizatória, que é uma crise já extrema, da forma que se foi naturalizando esta história, esta questão, a ideologia, não só a ideologia, a instrumentalização do progresso, que está instaurada na estrutura própria do capital e da racionalidade da modernidade. Então, é isto que está gerando este processo de entropização do mundo. Entropização quer dizer que toda a natureza está sendo transformada
e com uma perda cada vez mais de energia utilizável, mas também de geração de calor mesmo. E de desagregação da matéria também. E rompimento da complexa estrutura da biosfera, que é o que permite e permitiria para um futuro quase infinito, se o infinito lo ponemos ao momento que o Sol vai se extinguir, mas o tanto que está o Sol, e que já está instaurado, podemos dizer, o mecanismo entre comillas, muitas comillas, porque não é um mecanismo. Sim. Quer dizer, o organismo, a organicidade da uma biosfera que transforma esta energia natural exatamente. em energia não mais útil, mas que suporta a vida. É isso que está sendo destruído. Que é muito surpreendente como a humanidade se afastou de mirar essa coisa que é uma coisa tão natural. Uhum. Então, o que estamos agora é para esse processo de reinvenção de modos de viver. O urbanismo, como conhecemos, o urbanismo é tão insustentável como o capital é insustentável. Então, como mudar os modos? E você bem fala também nessa ideia de resistência, esta coisa também que vai contra estes preconceitos da antropologia, que os povos tradicionais são sociedades frias, imutáveis. Isso não é verdade. Elas estão demonstrando uma capacidade de criatividade enorme, surpreendente de reconstituir seus modos de produção, seus modos de vida, de dialogar criticamente, mas dialogar com a modernidade. Mas, ao mesmo tempo, a intelectualidade se recusa. Está fechada em si mesma. Todo esse discurso agora dos grandes sociólogos de nosso tempo, não? Giddens, falando da destradicionalização, como se fosse um processo progressivo, irreversível, onde todas as tradições, os modos antigos, tradicionais, originais, teriam que desaparecer, absorvidos por a modernidade. E esses sociólogos que estão aí apoltronados, não, em sua glória sociológica, não estão mirando o que está acontecendo, como essas tradições não estão se modernizando no sentido da modernidade, desta progressão. Estão se reconstituindo de outras maneiras, com outra reflexão. Então, é isso que, por quanto à ecologia política desde a América Latina, desde nossas reflexões, acho que uma contribuição bem, podemos dizer, positiva porque a questão para pensar as saídas possíveis, porque estamos aí numa questão, um grande dilema. A humanidade, chegada a este ponto, não, de atrapamento dentro destas lógicas, dentro dessa estrutura, poderá sair daí? Poderemos fazer um giro não epistemológico, mas dos modos de compreensão e de modos de habitar o planeta. Mas se isso vai acontecer, não vai ser produto de novas tecnologias. Dessas novas tecnologias, mas talvez produto de novas técnicas, de novos modos de fazer a vida nesse humus da Terra, e onde está vibrando essa questão, e nestes territórios. E por isso que é fascinante o que você faz, acompanhar, de mirar de perto esses processos de reconstituição, essas alianças, mas sempre pensando como eles estão pensando, como alinhar, poderia dizer, nossos pensamentos às suas ações criativas. Claro. Eu queria trazer agora para a conversa um pouco um companheiro nosso, grande amigo nosso, que, já que você falou dos sociólogos apoltronados, né, que estão muito bem falando da inevitabilidade da modernização de tudo, não é? E que falar de um sociólogo, um antropólogo, que é muito amigo nosso, que é Arthur Escobar. E Arthur acaba de produzir um texto, que foi a sua conferência de Medellín, lá no Congresso de Claxo,
onde ele vai falar, o seu livro é o Sente Pensar com a Terra, mas ele vai falar que com a terra, desde abaixo e por la esquerda, um texto que ele produziu, né? Em que, inclusive, coincidentemente, eu estava escrevendo um artigo, meu artigo eu retomava, como você sabe que é o meu estilo, eu retomava uma consigna que estava inscrita nas lutas sociais, que é vida, dignidade e território, né? E que acabamos por confluir, e eu acho que o Arturo foi mais incisivo no seu texto, em que dizia, olha, o pensamento crítico latino-americano não está em crise. O que está em crise é certo pensamento crítico que se impôs na América Latina. A gente está vivendo um momento extremamente rico, onde novas ideias estão surgindo, como essa, quando eu tomei o Vida, Dignidade e Território, dizendo que não é mais liberdade, igualdade e fraternidade, é outro léxico, é outro horizonte de sentido para a vida. Sim. E está sendo trazido, por exemplo, a dignidade é a cultura, eu sou digno do jeito que eu sou, mas isso não existe em abstrato, eu preciso das condições materiais para que a minha cultura seja, eu preciso do território, não é? Ou seja, a questão da territorialidade junto. Então, Arturo recupera essa dimensão dessa riqueza que vai aparecer na América Latina. Hoje, com o debate, por exemplo, nós temos uma esquerda ainda muito marcadamente nacionalista. E aí você vê na América Latina surgindo a ideia de estados plurinacionais. Olha, ou seja, reconhecendo que dentro desses territórios nacionais você tem, na verdade, colonialismo interno. Vou te dar um dado que talvez vai te surpreender, Henrique. O Brasil, vou fazer uma provocação, talvez seja o país mais indígena da América. Isso assusta um mexicano, assustaria um peruano, assustaria um boliviano, um guatemalteco. Mas o Brasil tem 305 etnias, pueblos indígenas. A Bolívia tem 36. Então, no Brasil isso é completamente ignorado. Né? Como se nós condenássemos o colonialismo português por ter invadido o território brasileiro e massacrado os índios, e como se eles tivessem acabado. E como se, na verdade, hoje se defronta com a existência desse nobre patrimônio, não só da humanidade, como patrimônio nosso aqui, de vivido aqui, que, na verdade, esses povos, né? E aí, como é que isso entra, por exemplo, através da cultura camponesa, esses povos indígenas, como o Chico Mendes dizia, não há defesa da floresta sem os povos da floresta, onde ele considera que esse conhecimento ancestral, né, que chegou a ele através, ele se dizia, eu sou filho de índio, embora filho de sertanejos, camponeses, mas que para poder sobreviver na floresta, que antes sacava a goma, mas a goma não se come goma elástica. E depois que entra em crise isso, ele teve que viver na floresta, mas ele tinha sido levado para lá para cortar látex. E ele teve que aprender com quem? Isso se come, isso é veneno. Ou seja, ele sabe que a cultura dele, essa cultura milenar, que chegou a ele de maneira reinventada, e esse conhecimento com um bosque que hoje o planeta inteiro sabe da importância disso. E a gente também, essa ideia de a gente marcar o tempo com a chegada do conquistador, a gente esquece que na Amazônia brasileira, por exemplo, temos ocupação de 11.200 anos. E há 11.200 anos, Henrique, a floresta estava regredida em função das condições climáticas da época. A Amazônia era basicamente savana, não era floresta. Então essa floresta começa a se formar de 10, 11 mil anos para cá, já tinha gente aí. Então não tem nenhum sentido essa visão eurocêntrica de natureza de um lado e cultura de outro. Mas, na verdade, é um processo de coevolução profundo. E que depois aparece uma figura de um camponês dizendo não há defesa da floresta sem os povos da floresta, não há defesa do humedal sem os povos do humedal, defesa do rio sem o ribeirinho. Essas separações, essas dicotomias que fazem parte de um pensamento colonial, colonizador, e que na verdade nos impede de ver a riqueza que vem desses povos, onde o pensar tem muito a ver com sentir. Essa questão do sentir pensar que Arturo Escobar agora recupera e que vem desse conhecimento profundo desses povos. Então me parece que a gente está vivendo um momento ao mesmo tempo rico. Acho que só que eles estão olhando muito para a crise do capitalismo, a crise do Estado, não está vendo essa riqueza, não é? Que está emergindo e se colocando para o debate, oferecendo um outro léxico, uma outra gramática e um outro horizonte de sentido teórico-político. Esse pensamento, ou seja, a ecologia política latino-americana, de certa forma, tem dialogado com isso. E você é das figuras que tem estado atento para isso o tempo inteiro, com a figura de Arturo Escobar e até com a ajuda de um catalão, né?
tipo catalão, que é o nosso amigo Martins Ali, que eu digo que agora a Catalunha está fazendo o que nós já fizemos há 200 anos, eu costumo brincar com ele, está fazendo a independência da Espanha, com certo retraso. Mas me parece que isso nos une e acho que nos apresenta assim, um horizonte extremamente rico, né? Que eu acho que onde está metido até a mêdula, né? Com essas coisas todas, que me dá uma enorme alegria, eu diria, de poder partilhar e poder estar vivendo com uma figura como o Chaire, que está nos assistindo aqui, nos provocando, e que teve desde o primeiro momento junto com a gente, né? Que nós nos conhecemos, e nós conhecemos e reforçando toda essa aproximação, esse acercamento dessas lutas, né? Que são lutas epistêmicas e políticas. Isso é uma frase de Luiz Macas, que é um agrônomo quichua. Ele diz, nossa luta não é só política, é uma luta epistêmica e política. Então é um outro horizonte também, né, que está sendo colocado. E você, quando insiste nessa dimensão, quando tu fazes a crítica, alguns vão falar, a racionalidade ambiental, que é um termo que você vem insistindo no debate, mas como tu constrói essa ideia, né, numa crítica profunda a uma racionalidade econômica, por sua vez é fruto de um logocentrismo, de uma visão metafísica de mundo, que ao mesmo tempo se transforma em economia, sem separação, e tem pessoas que têm dificuldade de entender essa dimensão profunda que tu desenvolve com essa ideia de racionalidade ambiental. Queria te agradecer essa oportunidade de ter trazido isso também para o debate, né? E oferecer para a gente um outro horizonte teórico e político. Escuta, você está uma vez mais abrindo todo este debate a tantos hilos de reflexão que são fundamentais, não? A questão deste deslocamento não somente dos lugares de nossa ação, não? Da compreensão do mundo, mas essas matrizes discursivas diferentes, esses novos modos de fazer política dentro do discurso, sabe? Quero dizer, esta mudança está passando necessariamente por uma luta que é de territórios, mas é uma luta também dentro de práticas e estratégias discursivas. Toda a legitimação destes novos direitos, que é o contraforte mais para mim, mais claro que pode haver hoje, frente ao expansionismo do capital, passa por a legitimação de certos discursos e de certas lógicas de sentido diferenciadas, não? Então, por isso, esta questão da luta da dignidade, do território, da identidade, da vida, a vida que está voltando a ser não uma coisa que estava de soar, a vida como uma coisa preconcebida, que todo mundo sabe, que um debate para os biólogos de saber se a evolução se dá por mutações genéticas ou por modos de adaptação ao meio, sabe, todo este debate darwiniano, lamarckiano, não? Não, mas voltar à vida como um conceito fundamental de compreensão de como é que estamos neste planeta e como é que damos sentido a isso que chamam a vida, não? Isso é formidável. Então, isso está gerando estas novas estratégias discursivas, esta mudança, estes encontros, não, entre lógicas lógicas de poder diferenciadas. O fato de trazer também como o grande exemplar, diríamos em termos cunianos, não? O grande exemplo que é os seringueiros. Sempre que eu falo, acho que eu não posso fazer uma fala sobre esta questão de mudança de lógicas, de modos de ser no mundo, sem me referir aos seringueiros. A questão desta... primeiramente, deslocar essa questão que estamos em uma lógica onde temos desenvolvimento e áreas de conservação. Claro, já separado. Esta ideia de que
o homem sobre um ecossistema, seja qualquer tipo de ecossistema, vai ser destrutivo e tem que ser conservado dentro de uma normatividade também imposta desde um regime, não sei, administrativo, jurídico, sabe, do Estado, não? Seja do Estado nacional, seja do município, o que seja. Mas que o homem dentro de um ecossistema é o elemento mais ruim que pode haver, não? Quebra isso. Então, o que os seringueiros, e com eles muitos outros grupos estão fazendo, é demonstrar que somente o ser humano, com todas as suas imperfeições que tem, porque precisamos também desmitificar esta ideia de que as culturas tradicionais fizeram uma adaptação perfeita. Ninguém fez isso. Claro. Aí é uma questão que, mesmo agora vou voltar a ela, não? A questão dessa perversão mesma que surge com esta disjunção entre o real e o simbólico, a construção do mundo simbólico com suas perversões que vêm com isso. Não? Mas de acreditar que a sustentabilidade vai ter que ser gerada a partir desses povos que estão reaprendendo, não? A como conviver nas suas condições de vida. Esses impensados, os impensados, isso que foi ainda mitificado de muitas maneiras e que funcionou até certos pontos em alguns contextos, em outros não. Mas essa ideia que a solução não é essa apartagem entre desenvolvimento, urbanização e áreas de conservação. Porque não dá. Isso não é. Isso não vai gerar este princípio fundamental de diversificação ecocultural, não, biocultural de nosso planeta. Então, acho que aí essas questões são também fundamentais na nossa concepção dos processos históricos, de nossa ecologia política, né? Que vão nessa direção. E aí que quando se traz quando a vida na sua dimensão mais profunda, ela nos coloca inspirações do ponto de vista poético-político. Né? E, por exemplo, o ser vivo que somos. Né? O Caetano Veloso, que é um cantante brasileiro, um poeta e cantante, ele diz que a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. 2, 4, 6, 7. Seria o máximo, o máximo de todos os poros. Né? Que inspiração isso nos dá? Essa ideia de que a vida ela é sempre feita de ecos, de buracos. O que significa dizer isso? Que ela é sempre alguma coisa que tem que estar aberta. Porque ela depende, na verdade, do intercâmbio com o outro. Então essa ideia de que a vida nunca pode ser pensada de maneira absolutamente autônoma. Olha só que e essa dimensão serve até porque a gente, por exemplo, é muito simpático do autonomismo, do ponto de vista político, mas nenhuma autonomia absoluta. Nenhum ser humano se completa em si mesmo. A incompletude é uma condição do humano e da vida. Fundamental. Isso abre outro horizonte de reflexão e acaba com esses essencialismos, né, dos mais variados, né, e que necessita que a gente ponha isso para dialogar do ponto de vista poético-político. Essa questão, a incompletitude do ser humano. 5 minutos. Não somente essa questão que foi levada já por os grandes filósofos, a questão da nada, não? Porque o pensamento que está gerado sempre para a retotalização do conhecimento, toda essa obsessão também. Falamos do uno, da ideia do uno, do general, do universal, mas também essa obsessão com a retotalização do conhecimento, um conhecimento total que vai a fazer o controle total. Então, essa ideia da nada, das Nichtung, das nothingness, a nada como constitutiva também da realidade e do nosso pensamento. Aprender a pensar a nada, a pensar a outridade, não pensar que meu paradigma vai colonizar os outros paradigmas, que meu eu, minha compreensão do mundo vai convencer a outro para someter a outro.
porque minha lógica é superior. Não? Sim. A convivência em essas autoridades, que quer dizer uma autoridade que não pode ser levada a uma mesmidade, a uma equalização comigo. É uma radicalização da ontologia, da ideia de diferença. Essa questão é fundamental. Mas há outra questão também, que só apenas integrando em meus discursos últimos, que tem que ver com repensar isso que Nietzsche falou como a vontade de poder, não? De poderio. Porque é verdade que o grande problema do antropoceno, como falam uns, da apropriação antrópica, que gerou uma apropriação entrópica do planeta, tem que ver com essa vontade de domínio dos outros, de domínio da natureza. E para reconstituir esses modos de convivência com a natureza, com a biodiversidade, com a biosfera e com os outros, vamos a precisar hacernos cargo, não sei como dizer isso em português, hacernos cargo dessa condição humana que tem que ver com essa questão da ordem simbólica, as perversões da ordem simbólica. É por isso que desde já os gregos falavam de uma questão que era daimônica, não? Eles falavam do pseudos, e nessa ideia de pensar a verdade sempre havia uma questão que era pseudos. O pseudos é o que escapa a essa rigidez, uma verdade que vai além das aporias da lógica, mas é o daimônico, é uma intuição. Os gregos tiveram grandes intuições sobre a condição da vida, do planeta, do ser humano. O daimônico era já uma compreensão de uma coisa que estava permeando, indo contra esta ideia de uma lógica perfeita, pura Mas o que anidou, o que está no fundo do ser humano, isso que estou somente agora quase postulando, quase, não diria a priori, porque está aí uma questão latente entre um diálogo que não foi dado entre Lacan e Heidegger, não? E Nietzsche, não? Nietzsche não poderia haver sido, mas Heidegger e Lacan poderia haver sido. Que é isso que Lacan fala de falta em ser. O ser humano sofre, está contido por uma falta em ser. Ao tempo que Heidegger está esperando, não, alinhar o pensamento com o ser, para chegar a uma verdade do ser, essa abstração quase mística a qual chega Heidegger, não? Lacan diz que o ser humano habita em alguma falta em ser. Essa falta em ser, esse sentimento de uma coisa que falta leva a uma reação do ser humano. Nossa motivação, nossa quase impronta para assegurar-nos, para dar-nos uma segurança, que alguns chamam segurança ontológica. Mas qual é a segurança ontológica? Dominar, se completar com quê? Seja com um paradigma, com uma identidade, com uma maquiagem, com qualquer coisa, para se completar, para poder se mirar a um espelho e mirar-se a si mesmo de forma completa. Não? Essa falta em ser, essa vontade de dominação, precisamos dominá-la. Mas, Henrique, já nos sinalizaram que está acabando o nosso tempo. Ah, bom. Seu limite. Mas só queria aproveitar, já que esse diálogo se faz uma língua meio estranha, né? Um espanhol aportuguesado de um português espanholizado. Eu queria recuperar, talvez com uma provocação, para tomar uma palavra que vocês têm em espanhol que nós não temos em português. E talvez nos sirva de horizonte de reflexão. Vocês têm uma palavra chamada nós outros. Nós portugueses só temos nós. Em espanhol, o nós se configura através do outro. Nós outros. Talvez aí tenhamos uma pista para pensar essa falta em ser que falou Lacan.
meu querido amigo, aliado e cúmplice da vida. Te agradeço também por essa beleza. Só vou dizer, um livro que escreveu minha amada Jackie fala justamente de nós outros. Olha que maravilha. Graças. Um grande abraço. Grande abraço. Abraço, Shaibi. Muito bom. Shaibi, Zeca. Muito obrigado. Queremos ainda formalizar uma autorização para utilizar essas imagens, nós e vocês, em produções da TV da Universidade. TV da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá, só Está passar. autorizado aí, Sim. está assinado aqui. Então, se quiser, seja declarado que está autorizado, está gravado, autorizado. Se quiser também dar um papel para firmar, pode, não tem nenhum problema, está autorizado. O produtor